Olá, meus amigos, boa noite. Já estamos aqui, estamos chegando para mais essa noite de reflexão e estudos, e é isso que nós desejamos. E tomara que os amigos também estejam conosco para que possamos dessa forma, fazer o melhor. Sim, já estão chegando, graças a Deus, isso é muito bom para todos nós. Então, meus amigos, boa noite, alegria sempre de estarmos juntos. Quantos já estão aqui? Dona Luísa, Célia, Tânia, Ivete, Rosa está conosco também. São muitos amigos, Ana Clara, Carlinhos, todos chegando aqui. Que bom, meus amigos, que bom que estamos juntos e que podemos nos contatar dessa forma. Interessante que meu celular continua, acho, com aquele probleminha que eu não identifico o que vocês escrevem. Mas eu coloquei o notebook junto e assim eu posso ir visualizando os coraçõezinhos, Tânia mandando coraçõezinhos positivos. Eu estou podendo ver tudo aqui, graças a Deus. Arrumamos um outro meio para não ficar tão ruim assim como estava. Vamos à nossa prece. Hoje, quarta-feira, nosso dia de reflexão do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe. Que Deus nos ilumine, que a espiritualidade amiga esteja conosco nesses instantes em que nos dispomos a refletir um pouquinho mais sobre o nosso existir, sobre tudo que temos recebido, sobre o que estamos passando e desta forma clareando o nosso pensamento e a nossa ideia, alicerçando a nossa fé, permitindo assim que os amigos espirituais possam nos ajudar. Porque até para que eles nos ajudem é preciso que nós possamos permitir. Então que Deus nos abençoe, que possamos estudar e refletir. Nós hoje temos uma página, nossa obra hoje é o Pão Nosso, obra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, e o nosso estudo desta noite é da lição de número 46. Essa lição tem como título Vós, entretanto, com base num versículo da carta aos Romanos. Então, primeiro vamos refletir um pouquinho o que é a carta aos Romanos. Eu acho muito interessante quando nós estamos aqui estudando epístolas, trecho das epístolas, e falamos as epístolas de Paulo aos Romanos, a Coríntios, aos Hebreus, epístolas de Pedro, de Tiago, enfim. Mas epístola, o que significa na palavra exata? Significa simplesmente carta. Carta enviada era o meio de comunicação da época. Cartas escritas em papiros, pergaminhos, enfim. Temos este acesso às cartas escritas pelos apóstolos para as primeiras igrejas, os primeiros grupos cristãos da época. E é interessante que hoje nós estamos aqui diante de um veículo de comunicação, estudando e dando notícias e recebendo notícias dos ensinos de Jesus. São as modernas epístolas agora faladas, não tão escritas mais, mas simplesmente faladas. Essa carta aos Romanos, então, que Paulo escreve, vamos pensar um pouquinho a época de todas as cartas que Paulo escreveu, de todas as epístolas. Essa é a que contém maior exposição da parte dele sobre o Evangelho. Nenhuma outra epístola de Paulo traz tanto conteúdo sobre os ensinos de Jesus quanto a epístola aos Romanos, que nós estamos então, vamos ver um versículozinho dela que faz parte da lição de número 46. Ela sim foi escrita por Paulo, porque essas cartas muito foram ditadas, escritas por outras pessoas em nome de, então, mas esta não, porque no primeiro versículo da epístola ele se identifica. Então, esta foi escrita por ele mesmo, por volta do ano 55 depois de Cristo.
É essa época. Nessa epístola é muito curioso, porque Paulo ele traz dados biográficos, ele se revela, ele se descreve no capítulo 1 dessa epístola, nos versículos 15 e 16. Ele fala um pouquinho dele, mostrando quem ele era, se apresentando àqueles primeiros cristãos de Roma. E também é interessante a gente pensar nessa igreja de Roma, porque ela não foi fundada por Paulo. A maioria das igrejas, das congregações cristãs que foram surgindo, foram fundadas por ele nas suas viagens. Mas a de Roma não. A de Roma ele foi para conhecer. Ela já estava em andamento, não foi ele quem fundou. Então, pensa-se que provavelmente foram judeus e seguidores, gentios mesmo. Gentio significa não judeu. Outros povos que não judeus. Seriam aqueles que teriam visto os fenômenos da época do Pentecostes, do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o 50º dia depois de Páscoa. Então é um evento que acontece. E eles teriam visto os fenômenos mediúnicos que aconteceram em Pentecostes, e que foram fenômenos de cura, fenômenos físicos que aconteceram, tanto pensavam-se em raios de luz, labaredas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Então houve fenômeno físico, houve fenômeno de voz direta, houve fenômeno de psicofonia, porque os apóstolos começaram a falar cada um numa língua e todos aqueles povos entendiam perfeitamente o que era ali falado. Então, estas pessoas que viveram essa experiência, elas então foram de volta para os seus destinos, porque elas estavam numa festa, foram de volta para os seus destinos e resolveram fundar os primeiros núcleos do cristianismo para estudar aquilo que estava sendo trazido, para conhecer aquilo que Jesus seria deixado para eles. E esta igreja, então, ela data do século I e II. No século I e II depois de Cristo, não tinha assim o conceito de edifício eclesiástico. Não havia igreja como o templo que hoje nós temos. Não, quando a gente está falando de igreja, a época de Paulo, a igreja dos romanos, a que ele escreve a epístola, outras igrejas, não eram templos eclesiásticos, eram igrejas, assembleia, grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas que eram chamadas igrejas, as igrejas. Então, mais do que paredes, igreja significava pessoas reunidas na mesma intenção. Eu tô vendo os coraçõezinhos subindo ali pelo computador, que eu disse para vocês que hoje eu deixei aqui. E assim eu vou poder... Nossa, e tem um punhado de gente aqui escrevendo, e agora que eu me toquei, participando do estudo, boa noite, Lúcia Helena, boa noite, Elaine, Cidinha, boa noite, o Júlio está assistindo também. Agora que eu acordei para esse povo que está aqui do meu lado, porque eu tô tão contrita em Paulo, que esqueci o pessoal da minha igreja, a assembleia que nós estamos formando nesse instante. Então vejam bem, meus amigos, isso era uma igreja à época de Paulo. Então não tinha o templo eclesiástico em si, como nós conhecemos. As igrejas eram as famílias que faziam culto nos seus lares, as famílias que se juntavam, elementos da família e mais alguém que chegasse, um convidado, um parente. Lembra muito a nossa prática em doutrina espírita, que somos convidados a fazer, do evangelho no lar. Essa era a igreja de Paulo, de início. Eram os núcleos cristãos, aqueles evangelhos que eram feitos dentro dos lares. Então, em Roma, haviam lares, grupos de pessoas que estavam se reunindo
para estudar os ensinos de Jesus, para pensar sobre e conhecer esse grupo. Paulo estava numa das suas viagens e ele quis chegar até lá para conhecer aqueles primeiros cristãos que estavam vivenciando essa experiência. Eu percebi ali que a nossa internet deu ali uma travadinha. É assim mesmo, né? Toda noite é isso aí, mas tudo bem. Marli, boa noite. Júlio César também, boa noite. São muitos amigos aqui. Nossa, que delícia, Silvio. Boa noite, amiga querida. Boa noite, amigo querido. É isso aí. Boa noite a todos. Vamos, Anitta. Que bom, Anitta. Gosto de ver por aqui. Ana Regina. Muitos amigos estão aqui conosco nesse instante. Silvinha, Marina Negrini, Didi, Francisco, Bete, todo mundo aqui junto conosco. Então, voltando às nossas reflexões, nós estamos primeiro nos situando. Perceberam? Nós queremos entender a quem Paulo escrevia, como era o jeito de viver e pensar dessas pessoas, para que nós pudéssemos então aplicar em nossa própria vida esses ensinamentos. Assim, nós vemos a respeito dessa formação das primeiras igrejas dentro dos lares, né? E nesta epístola aos Romanos, Paulo fala sobre todos os assuntos. Era a primeira carta dele a eles, as orientações que ele estava mandando. Então, com base nos ensinos de Jesus, Paulo fala sobre o pecado, fala sobre a lei, o julgamento, ele fala sobre salvação, sobre a esperança, sobre a fé, sobre os deveres de cidadania cristã. Então ele está falando do comportamento o tempo inteiro. E nessa epístola, no capítulo 10, versículo 12, ele fala algo muito bonito, porque a questão era, são judeus ou são gentios? É aquilo que nós vemos até hoje, né? Estamos vendo nos dias atuais, negros e brancos, católicos e protestantes, seriam judeus ou gentios, como se isso fosse razão de separação entre as pessoas. É desse partido A, é do partido B, concorda com esse ou concorda com aquele, como se por concordarmos com posturas diferentes da que aquele nosso amigo concorda, nem por isso podemos ser amigos. E a questão é que por isso ele escreve nessa epístola, no capítulo 10, versículo 12, ele escreve assim: portanto, não há diferença entre judeu e grego. Olha que a história, então, as diferenças não são de agora. Elas são muito antigas para a alma humana. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos. O Pai, Deus é Deus de todo mundo. Não importava se era judeu ou se era um gentio, que significava um não judeu, uma pessoa que talvez fosse abraçasse o paganismo da época, em detrimento do judaísmo que eles praticavam. E ele diz, não há diferença, porque o Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus não faz distinção. Nós fazemos pela nossa inferioridade, nós fazemos, mas Deus não faz, somos todos filhos de Deus e Ele atende a todos que o invocam, que se voltam para Ele, em súplicas são atendidos. Vamos continuar nossa boa noite a Dani, o Fernando, a Alda lá em Mococa, bem longe, Tamires, Silvia, abraço para Zélia, Silvia. E nós, então, vamos a nosso item de hoje, que é o alvo do comentário de Emmanuel nessa página. Posto tudo isso a respeito de para quem ele falava, qual era a intenção de clareamento da ideia e de igualdade de todas as criaturas debaixo daquela mesma bandeira do Cristo,
E lembrando que não importava o ritual que cada um estivesse abraçando, quando a mensagem do Cristo é para todos em aplicação na vida, independente de culto, independente do que a pessoa abrace, mas é para aplicação na nossa própria vida. Raça, culto, credo, nada disso interessa para a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de edificação do bem nos corações das criaturas. Então, o alvo da página 46 do livro Pão Nosso é o versículo 15, perdão, o capítulo 15 e o versículo 1, onde Paulo diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Uma primeira leitura, nós poderíamos ter até uma interpretação errada, né? Dizendo que nós iríamos, como cristãos, é aquela expressão de vaquinha do presépio, concordar com tudo, abraçar tudo em nome da paz, em nome do amor. Não é bem assim. Nós que somos fortes, então vamos começar por aí. O que é que Paulo queria identificar com nós que somos fortes? As pessoas estavam à época enfraquecidas na esperança, enfraquecidas na fé. Era muita perseguição, era muita maldade, era muita exploração do ser humano, o escravagismo vigente. Tudo isso fazia com que as pessoas então se enfraquecessem, desanimassem, perdessem o gosto da vida e se sentissem tão frágeis, tão pequenas diante desses acontecimentos todos. Mas Paulo, ele diz: nós que somos fortes. Ora, a situação social continuava a mesma. Se escravo era escravo mesmo, se era senhor de escravo era senhor de escravo. Se era um viajante, um comerciante, continuava a mesma coisa. Então, de que força ele estava falando, se não era uma força trazida pelas coisas materiais? Não era pelo dinheiro, não era pelo poder, pela posição social. Que força era esta que tornava, e ele se incluía, porque ele falava aos romanos, vamos lembrar, judeus e gentios, gente com costumes totalmente diferentes, que estavam descobrindo a mensagem do Cristo, e ele disse: nós que somos fortes. Ele se coloca dentro. Quer dizer, é forte no pensar, no agir, é forte na fé, porque ele fala nessa epístola da fé, ele fala do pecado, dos enganos, ele fala da lei de Deus. Então, ele estava pintando um quadro de pessoas fortes, aquelas que estavam bem estruturadas espiritualmente. Eram as pessoas fortes da época. Nós vamos ver muitos momentos dos relatos de época, quando essas pessoas foram sacrificadas mesmo, e elas iam em cânticos, elas tinham uma força espiritual muito grande. Então, nós que somos fortes diante daquilo que o mundo acena, diante dos convites que a materialidade faz. É preciso ser forte para dizer não. É preciso ser forte para não concordar com tudo, para não endossar este modo de ser que as criaturas muitas vezes têm como normal. Portanto, nós que somos fortes, dizia ele, que sabemos resistir, que temos a força da fé, que temos o domínio de nós mesmos, para dizer o não, para processar mudanças, para fazer escolhas diferentes, isso tudo é sinônimo de força daquele espírito. E eles, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Suportar não é aplaudir. Ele dizia, nós temos que entender a fraqueza dos fracos.
Jesus dizia assim, que ele se compadecia do pecador e não do pecado. Era da criatura fraca e não daquilo que era o vício, daquilo que era o comportamento diferente. Não era disso que Jesus se aproximava. Era da criatura, e é isso que Paulo está dizendo. A fraqueza, devemos suportar a fraqueza dos fracos. São fracos e é preciso ajudar esses fracos, o que não significa que vamos concordar com as fraquezas do mundo, mas é a fragilidade da pessoa diante dos convites do mundo. E não agradar a nós mesmos, porque às vezes, como dizíamos, dessas separações que ocorrem por questões religiosas, a Silvia está dizendo a verdade, às vezes temos que ser fortes para dizer não. E como? Com certeza. E dizendo, mas não para agradar a nós mesmos, e não agradar, porque por aquele que pensa diferente, por aquele que tem outra visão, vamos dizer, mais espiritualizada, o que ele gostaria de ver? Tudo correndo por esse caminho. E não é possível agradar a nós mesmos. Mudar, nós não temos como mudar as criaturas, nós temos como compreender a fragilidade dela. Mas não temos capacidade para mudar essa criatura da noite para o dia. Por isso que Paulo chama atenção para isso. E Emmanuel vai dissertar em cima disso, quando ele vem com a página, vós, entretanto. São os fortes? São aqueles que estão abraçando o Evangelho? São aqueles que estão procurando a oração? A Dani está dizendo, temos que ser muito forte para dizer não. Quem ama às vezes diz não também, a gente sabe disso. Faz parte da nossa educação. Por amor se diz não. Não é para negar. Aquele que concorda com tudo não está realmente valorizando aquela criatura. Está permitindo que corra solto. E isso não é bom para ninguém. Não vai fazer essa criatura mais madura e nem mais forte. Então, é preciso sim trabalharmos isto. E ele vem dizendo, com que objetivo adquire o homem a noção justa de confiança em Deus? Quer dizer, qual é o nosso objetivo de buscar Deus, de querer confiar em Deus? O que é que nós estamos querendo de troco? Eu confio em Deus, Deus está me guiando. O que é que eu estou querendo verdadeiramente com esta minha atitude? Qual o objetivo que o homem vai buscar a confiança em Deus? Será para furtar-se a luta e viver aguardando o céu? Porque muita gente tem esse hábito. Diz assim, não, eu não vou fazer nada, entrego nas mãos de Deus, eu confio em Deus e Ele vai dar conta disso. É essa a ideia muitas vezes. Furtamos-nos à luta e vamos viver aguardando que o céu dê conta da nossa vida, da nossa história, porque eu confio em Deus. E isso não é verdadeiro. Confiar em Deus não nos isenta da responsabilidade da luta, do trabalho, da edificação, do aprimoramento. Em hipótese alguma, isso vai fazer diferença em nossa vida. Não é bem. A Silvinha diz aqui, assim fica fácil, né? Claro que fica. Nós botamos na mão de Deus e Ele que resolva, Ele que dê conta. Lembra-se daquela historinha, né? Daquele que confiava cegamente na espiritualidade também, querendo que os espíritos tomem conta da vida dele. Daquele do Fusquinha, vai que dá, e deu trombada. Porque tem a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, Emmanuel comenta, semelhante atitude, buscar Deus para que Ele dê conta da nossa vida, aguardando que o reino dos céus desça à terra e nos poupe de tantas dores e aflições,
Isso, diz Emmanuel, não é compreensível. Querer botar tudo na conta de Deus não é compreensível. Não é esse o caminho. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Olha a chamadinha e o puxão de orelha. O discípulo, vamos lembrar bem, discípulo e apóstolo? Discípulo é o aluno, é aquele que recebe as lições do professor, está seguindo aquele professor. Então, muito bem, esse é o discípulo. O apóstolo é aquele que, tendo recebido as lições, vai trabalhar junto desse professor, vai lançar a mão da tarefa. Então, nem dedicação exclusiva, nem se está falando desses, mas está falando daquele que já está recebendo o conhecimento. E Emmanuel diz assim, o discípulo alcança a luz do conhecimento. Conhecimento é uma luz, norteia o nosso pensamento, a nossa capacidade de agir, de pensar. A Regiane está dizendo, às vezes quando dizemos não, somos criticados. E claro, porque talvez as pessoas quisessem que disséssemos apenas sim, não acreditam que o não também está valendo. E nós temos que aprender isso. Mas nós vemos então, Emmanuel diz, olha, o discípulo alcança a luz do conhecimento. Quer dizer, o aluno que se aplica, que estuda, que busca, aquele que se coloca nessa condição, ele vai alcançar a luz do conhecimento. Mas para quê? Para que eu preciso saber? Para que eu preciso dessa orientação, dessa ajuda? A fim de aplicá-la ao próprio caminho. Então eu não preciso disso para passar lição de moral, nem sabão em ninguém. Eu preciso disso para mim, para o meu crescimento. É para isto que eu preciso. Para a minha maturidade, para aplicar no meu próprio caminho. Quer dizer, é o autoconhecimento, o conhecimento nos leva ao autoconhecimento, que vai nos levar à autotransformação. E isso tudo é um sinônimo de autoamor que nós estamos fazendo. Porque precisamos dessa mudança, dessa melhoria, precisamos de tudo isso. Então, vem Emmanuel a dizer, o discípulo alcança a luz do conhecimento, a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Quando nós somos convidados o tempo todo, né, pelas obras espíritas, a termos o conhecimento, a lembrarmos a mensagem de Jesus, conhecerás a verdade vos libertará, a termos o conhecimento da nossa vida, de tudo que nos chega, né? Amai-vos, instruí-vos, é o chamamento. Não é para ficarmos catedráticos, não. Ninguém aqui vai se diplomar em ensinos de Jesus, não. Até porque eles são tão grandes que nós não conseguimos sequer dimensionar. Como nós podemos nos atrever a nos diplomarmos em ensinos do Mestre? Não há como fazer isso. Por conta disso, vamos apenas aplicar no nosso caminho, na nossa vida. Diz o Gil aqui, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Com toda certeza. Com toda certeza. A quem muito foi dado, Gil, muito será pedido. Com toda certeza, porque não vamos poder alegar ignorância. Então, nós, seguindo na fala de Emmanuel, ele diz assim, concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Olha o que Jesus ofereceu, uma réstia de luz, um filete de conhecimento, um traço do céu. Foi isso que Jesus ofereceu a nós e a gente ainda não consegue absorver isso. Não consegue compreender o sentido de tudo isso. Como nós somos pequeninos diante desses ensinos. Então, um traço do céu ele nos ofereceu, nos concedeu, nos deu.
Ele nos deu a chave para que nós pudéssemos descobrir as maravilhas. Ele nos deu esta chave. Para quê? Para que o desenvolva este filete, essa primeira lição. É para que nós possamos desenvolver e estender através da terra em que pisa. Então não é uma coisa apenas para nós. Desenvolver é no próprio coração, é com o próprio conhecimento. É assim que nós vamos desenvolver. Mas desenvolver apenas para o nosso existir não tem jeito. Nenhum homem é uma ilha, não vivemos separados dos outros, estamos todos interligados. Então qualquer processo de mudança que eu possa fazer em mim também se refletirá na vida do outro. Por isso, vamos estender, vamos desenvolver aquele quantum que chegou até nós, que o que chegou até nós é o que está contido no Novo Testamento, dos ensinos de Jesus. Pouquíssimo. Se a gente olhar, é um livro assim de poucas páginas diante de tratados e tratados que a humanidade já desenvolveu. E olha, é uma coisa, porque o Novo Testamento são 4 evangelistas quase que se repetindo em muitos fatos. Então, pouca novidade, pouca diferença de um para outro. Poderíamos pegar apenas um e estariam ali os ensinos de Jesus. É muito pouco, gente. É muito pouco. E este pouco é para que nós possamos desenvolver, como se fossem sementes de luz que Jesus veio trazer. Semeou em nossos corações, em nossas consciências, para que nós possamos cuidar e fazer germinar, florescer, frutificar. Frutificar na terra em que pisamos. Então, fica aqui um pensamento para nós, uma reflexão. Vamos ficar envolvidos com religiões, com orações, com preces, com pedidos para a nossa espiritualização, vida espiritual melhor, ganhar um lugar no céu, sentar à direita do Pai porque estamos bonitinhos fazendo o que precisamos? Será que é isso que se destina em si? Ainda está aqui na terra, estamos encarnados. E o nosso compromisso é fazer essa terra melhor. A gente reclama muito. Vamos fazer a nossa parte. Ah, mas a gente não vê resultado imediato. Não vê mesmo. O Cristo falou isso há 2000 anos, a gente ainda não conseguiu entender. Nós precisamos trabalhar, precisamos melhorar e fazer, né? É semear esse entendimento na terra em que estamos pisando. A terra que estamos pisando é o nosso rol familiar, é o nosso grupo de amigos, é o nosso local de trabalho. Não precisamos querer ser missionários e sair pelo mundo levantando uma bandeira. Não é essa a proposta de Jesus. A proposta é que no miudinho a gente possa ir fazendo a diferença. Formiguinhas que possam fazer a diferença. Eu já comentei por uma vez, deu uma paradinha, mas eu acho que já voltamos. Como dizíamos, quando criança eu gostava muito de observar as formigas. Quem chamou muito a minha atenção para essa observação foi o meu avô materno. E nós dois sentávamos perto de um carreiro de formigas, meio próximo do formigueiro, da boca do formigueiro, e ali ficávamos observando. E ele chamava a minha atenção para que eu observasse a diferença entre as formigas. Aquela formiga saúva que poderia nos picar e sangrar mesmo. Existiam umas menores, existiam umas grandes, existiam formigas de vários tamanhos, com andares mais apressados, menos apressados, e eu percebia que tinha algumas que não carregavam, tinha algumas que estavam lá cortando as folhinhas, derrubando. Outras pegavam a folhinha picada e rapidamente seguiam por aquele carreiro. E eu observava, o interessante é que elas tinham uma ordem perfeita. Elas seguiam pela direita, como numa rua, num fluxo de rua.
uma turma que está indo pela direita e a outra que está vindo em sentido contrário. As que estavam indo para o formigueiro, levando as folhinhas, os pauzinhos e o que elas encontravam, e as que estavam vindo sem a carga, buscar a carga. Mas quando chegar, e algumas maiores nem faziam esse trabalho, eu tinha dó porque as pequenininhas é que levavam os pesos maiores. Mas as grandes ficavam à borda desse carreiro e meu avô dizia, elas são soldados, estão tomando conta para aquelas. E eu percebia que quando uma formiguinha, pequena ainda, está com pouco equilíbrio, rapidamente outras vinham e ajudavam a levantar a folha e seguiam juntas. Para lá na boca do formigueiro entregar a carga a outras que estavam lá dentro, que iam armazenar e processar aquilo e que depois todas, sem exceção, iriam usufruir daquele benefício. Nunca esqueci. Nunca esqueci essa lição do formigueiro e vejo a vida com esses olhos. Porque é isso que nós temos. Há um trabalho, a solidariedade que precisa existir para que aqueles que têm mais dificuldade tenham amparo e consigam realizar sua tarefa. E aqui estamos falando tarefa em todos os aspectos. Em todos os aspectos nós estamos falando, né? A fragilidade, irmã Paulo acabou de falar das fraquezas do outro. São as formiguinhas muito fracas para a carga, não conseguem carregar, é preciso que outras ajudem. Não que vá tomar a carga para si e aliviá-las, mas vai ajudar. Como Jesus disse, venha, siga-me, comigo o seu fardo fica mais leve. Ele não disse que ia tirar o fardo de ninguém, porque essa é a nossa tarefa. Então, por conta disso, é que nós temos que entender e que trabalhando todos juntos, cada um no seu papel, cada um contribuindo da forma que pode, o formigueiro inteiro vai tirar proveito, vai sobreviver. A união faz a força. Cada um cumprindo o seu papel na proposta de melhoria para todos, com certeza isso vai chegar a todas as pessoas e poderão usufruir com tranquilidade do benefício. Então, meus amigos, nós estamos vendo os companheiros aqui, a Silvia disse que parou, mas voltou sim, formigas soldados, o Gil dizendo é o amparo, sim, todos precisam de amparo. Quem não, no momento de fraqueza, não precisa de alguém que lhe estenda a mão? Todos precisamos. Então, Emmanuel continua falando, percebam que o que nós aprendemos é para aplicar em nossa vida, temos responsabilidade própria, particular com a nossa vida, e temos responsabilidade em fazer uma vida melhor agora, não só para nós, mas para todos aqueles que conosco partilham da caminhada. Continuava Emmanuel dizer, sagrado auxílio do mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar a ignorância extrema. Estamos recebendo esta ajuda e vamos nos subtrair à ação, ao trabalho? Isso é testemunhar ignorância. O ensino do mestre é para uma ação mais cristianizada, mais fraterna, mais solidária, mais sóbria, mais ética. Esse é o ensino de Jesus. Então, pegar todo esse ensino e guardar, diz Emmanuel, isso é ignorância extrema. Não entendeu nada. Da mensagem do Cristo, zero à esquerda. Não conseguiu entender nada. O cristã, né? Me entrego a Jesus, essa expressão é usada tantas vezes, pessoas que se filiam e que assim entendem de entrega à proposta cristã. Entregar-se a esta proposta significa trabalhar pelo reino dos céus na terra, pela paz, pelo amor, pelo bem-estar. Esse é o reino dos céus na terra. Pela pureza, pela melhoria, pelo amparo, pela ajuda.
Então, é trabalho. Quando nós vemos alguns exemplos disso, de tradições diferenciadas, nós vemos uma Madre Teresa, nós vemos uma Irmã Dulce, nós vemos um Chico Xavier, nós vemos São Francisco de Assis, nós vemos um Lutero trabalhando. O que nós estamos vendo? Pessoas trabalhando pelo bem dos outros. São pessoas que entenderam a mensagem do Cristo. São pessoas que abraçaram verdadeiramente a tarefa para produzir em torno de si esse mundo melhor. E foram incansáveis no seu trabalho, na realização da sua tarefa. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Então, nós vemos esse comportamento. Até há uma historiazinha que Richard Simonetti comenta de um jovem, havia um expositor espírita, jovem ainda, que fazia pregações muito bonitas todas as noites na casa espírita que ele trabalhava. E toda noite que ele estava fazendo as pregações, havia um senhor que sentava lá no fundo, no mesmo lugarzinho sempre, e estava lá atento às pregações. Um dia, esse senhor não apareceu mais porque desencanou. Tempos depois, também este jovem, que já não estava mais tão jovem, desencanou. E reencontrou no mundo espiritual aquele senhor. Mas qual não foi a sua surpresa ao observar que aquele homem estava nimbado de luz? Aquele homem era um verdadeiro anjo que dele se aproximava. Era um farol na sua vida. E ele estava na densidade, nas sombras. Então ele perguntou àquele homem, mas como o senhor conseguiu isto? Ele disse, meu irmão, enquanto você falava, toda vez lá, eu ouvia e praticava. Só por isso. Ele mereceu a grandeza espiritual, enquanto o outro só falou e não fez. Por conta disso, ele ficou em dificuldade, precisando de ajuda. E é disso que Emmanuel está dizendo. Almas paralíticas, os templos terrestres, por ausência de compreensão que a mensagem do Cristo é uma mensagem de trabalho, de ajuda, de clareamento, de fé, e é o tempo inteiro, é tempo integral essa tarefa. Então, ele nos diz, né? Por ausência dessa compreensão, os templos permanecem repletos de almas paralíticas. Não sai do lugar. Há uma informação no Livro dos Espíritos que diz que os espíritos não retrogradam. Do ponto que nós estamos hoje, não vamos piorar. Mas nós podemos estacionar. Não necessariamente vamos adiante. Podemos estacionar. Quer dizer, nós não vamos retrogradar, porque tudo que já aprendemos, por toda evolução que já vivenciamos, estamos no hoje. É isso que estamos hoje. Mas dizer que por conta disso vamos sair melhores, vamos andar mais depressa? Não, nós podemos passar a encarnação estacionados no mesmo ponto. Não mexemos uma palha, não mudamos um nada na nossa vida, nosso modo de pensar e agir, continuamos os mesmos, com a mesma bagagem, porque não nos aplicamos. Então é destes que Emmanuel está falando, que são almas paralíticas, dentro dos templos religiosos, ouvindo. Assim diz assim, atitude no bem sempre. O Gil diz andar mesmo que seja lento, passo a passo. Exato. Nós não temos galope, não temos condição. O nosso passo é de formiguinha mesmo. Lembra aquela brincadeira? Passo de formiguinha, passo de elefante, a gente brincava? Nós continuamos no passo de formiguinha. Mas o importante é dar um passo de cada vez. Ninguém está pedindo que alcemos voos angelicais instantaneamente. Não. É um passo de cada vez que nós estamos dando. Esse é o nosso crescimento.
Ele vem nos dizendo dessas almas paralíticas que estão dentro dos templos de qualquer das verdades crísticas que vêm ao mundo para que a gente faça o melhor. Nos dizia ainda ele que desertaram do serviço por anseio à bem-aventurança, achando que só a frequência ao templo garante o lugar no céu. Desertaram do serviço. E isso não é verdadeiro. Isto pode entender-se das criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso de realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa. Percebam bem, porque a justiça divina é maravilhosa. Sim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, aquele que não teve o muito dado, não pode ser cobrado no que ele não recebeu. Se ele não introjetou aquilo, se ele não tem o conhecimento, como cobrar dele uma atitude diferente? Não tem. Não tem. Portanto, quando diz aquele que sim, essa atitude contemplativa, atitude de ficar esperando um bom lugar no céu simplesmente porque está cumprindo esse ou aquele movimento, para quem não tem conhecimento, sem problema. É menos oneroso. Mas Emmanuel faz aqui uma ressalva muito grande. E é interessante que ele diz assim, mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, então ele está se dirigindo especificamente àquele que já tem o conhecimento dos ensinos. A outro não, mas é quem tem o conhecimento dos ensinos. Deixa eu ver o que a Tânia está falando. Muitos são bons apenas dentro do centro, fora dele se mostram quem realmente são. Verdade, Tânia. É uma pena não aproveitar tanto conhecimento. Não é uma pena, Tânia. É o nível de cada um. É a forma como cada um ainda consegue absorver aquilo que chega. Estão tendo oportunidade. Fique tranquila. Vou lembrar meu avô de novo. Vocês sabem que sempre eu falo do meu avô mesmo, porque eu aprendi muito com ele. Ele tinha guardado umas sementes na gaveta, amarradinha num lenço, a moda dos antigos, né? Amarradinha num lenço, e eram sementes de acácia. E eu ficava intrigada com aquela trouxinha de sementes, sem entender por que meu avô não plantava, porque a gente plantava, nós morávamos na chácara, comíamos o que plantávamos. E então aquilo nunca saiu dali. Ele disse, não, essas sementes podem ficar aí quanto tempo quiser. E não basta ir lá enterrá-la na terra. Para que ela possa vir a germinar e florescer, crescer e florescer e frutificar, se fosse o caso, é preciso que ela primeiro seja fervida. Só depois, quando eu fui estudar, é que eu vi que algumas sementes realmente precisam de choque térmico para romper a casca mais dura e permitir que o cotilédone venha à luz, germine, tenha espaço para germinar. Mas meu avô dizia isso, é preciso ferver para que ela possa, então, ser plantada e daí ela vai render alguma coisa. E eu acho que na vida essa lição se aplica bem. Nós somos muitas vezes como essas sementes, aquietadas ali num canto, essas almas paralisadas aqui que Emmanuel fala, né? Almas que estão ali sem ter muito, sem fazer muito movimento, almas paralíticas que estão ali. Às vezes é preciso vir a fervura. E fervura para valer, não basta só dar uma fervidinha não. É preciso ficar fervendo para que a gente consiga romper as dificuldades que nos bloqueiam, as muralhas que estão nos impedindo de mostrarmos que somos filhos de Deus. As muralhas da materialidade, do egoísmo que estão nos impedindo.
E depois, rompido tudo isso, olha a árvore da acácia. Que coisa linda que é. Maravilhosa. E aqui eu vou contar outra historinha. Eu gosto de contar histórias, vocês sabem disso, e me dou esse direito, né, de ir lembrando coisas. Certa feita estávamos em Uberaba, no Hospital do Fogo Selvagem, o pênfigo foliáceo. Dona Aparecida estava encarnada ainda e a gente costumava visitá-la. Sempre que ia ver o Chico, a gente ia primeiro lá na Dona Aparecida, visitar a Dona Aparecida, no hospital. E quando eu saí do hospital, e a gente ficava muito emocionado, aqueles doentes passando, aqueles estavam fervendo na carne, porque era a carne pegando fogo. Talvez para que aquelas almas pudessem quebrar as barreiras que construíram ao longo de muitas experiências mais egóicas, e agora elas precisavam. O vídeo foi interrompido, o problema da internet, mas voltamos. Então retomemos um pouquinho a história para lembrarmos que parados ali em frente ao hospital e havia uma grande árvore de acácia. No olhar para cima, eu vi, ela estava linda, linda. E eu, exageradamente deslumbrada com aquela beleza toda, olhei e disse assim, nossa, que coisa linda, que bênção de Deus. Um cacho daquelas flores caiu direto, que até me afogou em flor. Olha que resposta bonita para entender que essas bênçãos de Deus chegam até nós de todas as formas possíveis, gente. É só a gente observar. Aquela árvore deve ter levado muito tempo para ficar daquele tamanho, para produzir aquelas flores que me ofereceu de presente naquele momento. Que bênção é esta? Que nós nem percebemos, nós nem temos noção dessas grandezas todas. Voltemos então, depois de tantas voltas com o meu avô, voltemos então para Emmanuel, para que a gente possa concluir o nosso estudo dessa noite. Senão nós ficamos aqui contando causos. A gente gosta de contar causos e se perde nos causos. Mas Emmanuel diz assim, vós que já sois fortes de conhecimento, então o conhecimento nos torna fortes. Porque é a razão, porque nos mostra tanta coisa. Então vós que já sois fortes de conhecimento, no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa. Se já temos a luz conosco, como nós vamos ser indiferentes a isso, repousar na indiferença de não poder levar essa luz pelos impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo? Jesus está nos orientando, apacentando os nossos corações, permitindo que nós tenhamos tanto amparo, como permanecer indiferente, como não prestar atenção em tudo isso, como não ser grato. Hoje eu li algo que a Alda escreveu, e a Alda está nos assistindo, a respeito da gratidão. Mas não é a gratidão que muitas vezes as pessoas não têm gratidão para com outra pessoa que te faça alguma coisa. E até fazer alguma coisa por alguém esperando gratidão, nós estamos enganados. Vou contar mais um fato. Eu antigamente, quando dava alguma coisa para alguém, eu ficava esperando ela dizer, ah, muito obrigada. E olha que eu ficava, e se a pessoa não dissesse, você não vai dizer obrigada? Cobrando a gratidão. Até que eu aprendi que o prazer de dar é meu. E eu não preciso esperar que o outro diga muito obrigada, porque eu me lembrei, porque eu quis oferecer alguma coisa. A alegria de poder oferecer já valeu.
Então nós não precisamos não nos preocupar com gratidão. Agora, a nossa gratidão, não a dos outros para conosco, mas a de nós mesmos para com a divindade, para com tudo que Deus nos propicia, para com tudo que essa espiritualidade nos traz, para com aquilo que a vida mostra, para com tudo que está em torno de nós na natureza. Como não agradecemos? Como não sermos gratos pelo pão em nossa mesa, pela casa que nos abriga? Há muita gratidão, é desta gratidão que eu quero dizer para a Alda, que é especialmente, mas é para todos nós a reflexão, esta gratidão é o que nos faz ligação, vamos nos ligar com algo melhor, porque ela sai de nós espontaneamente, sai de nós. Então, por conta disso, é que nós agradecemos muito e sempre, sempre. Olha para o prato de comida, olha para a água fresquinha, agradece. Muitos no mundo não têm. Então não é esperar a gratidão do outro, é nós aprendermos a ser gratos para com tudo aquilo que nós temos recebido com toda certeza. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Olha o que diz Emmanuel, é imprescindível. Nós estamos nesta encarnação para isso. Tome cada um os seus instrumentos de trabalho. Lembra das formiguinhas? Cada uma tinha uma função, cada uma tinha um modo de trabalhar e um compromisso com o trabalho. E cada um de nós, na vida, temos as nossas ferramentas de trabalho, de ação no bem, de possibilidade. Nós temos tudo isso. A Michele está aqui dizendo, olhar as roupas que nos aquecem, o frio vai chegar. E nós sabemos disso, Michele. Quantos não têm? Quantos não têm? E se nós temos e podemos ajudar, por que não? Estamos lá quentinhos, né? No bem bom. Então ajudemos a minimizar pelo menos a dificuldade alheia. É uma das ferramentas. É o que Emmanuel está dizendo. Possamos pegar a nossa ferramenta de trabalho. Cada um faça como pode, mas faça. Faça. Porque é preciso fazer alguma coisa. Estender o bem. Nós ficamos nesses tempos agora, especialmente, tão críticos, tão valorizando as coisas erradas, as notícias tristes o tempo inteiro. Isso está desgastando a criatura, levando a depressões, levando a angústias, aflições, até suicídios, nós sabemos. Será que vale a pena? Será que não é hora de nós começarmos a olhar uma coisa? Vamos fazer como Jesus. O cachorro morto estava ali, mas ele tinha os dentes lindos. Será que não dá para olhar no dia uma coisa boa, uma coisa bonita que está em redor de nós mesmos e por algum momento deixar que os nossos olhos e a nossa mente se encante com isso? E nesse momento a vibração que vamos produzir será sim uma vibração melhorada, saneadora dos miasmas pestilentos das más palavras e dos maus pensamentos, das más atitudes. É isto que precisamos. Este é o trabalho que nós podemos. Deixa eu ver o que a Denise colocou. Não podemos resolver tudo, mas amenizar o máximo possível. Isso com certeza podemos mesmo. E podemos sim, Denise, com certeza. Colaborar aqui ali, formiguinhas. Vamos lembrar das formiguinhas, porque nós podemos somar nesse carreiro humano, ajudando os mais frágeis, os mais necessitados. Porque nós sabemos que na nossa fragilidade e nas nossas necessidades temos recebido muita ajuda. Então, vamos seguindo. E por isso Emmanuel diz que é imprescindível que cada um pegue os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe. Não estamos aqui a passeio. Isso aqui, a vida não é um parque de diversões.
todos temos tarefas aqui a cumprir. Agindo pela vitória do bem, e esse é o foco, a vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Não vamos fazer pelo mundo, como disse a Denise, vamos fazer aqui um pouquinho. É no círculo de pessoas e atividades que estão me cercando. É aqui o meu trabalho. Porque se fosse para fazer lá, eu estaria lá e não aqui. Mas se estamos aqui, é esse o nosso formigueiro, eu não preciso no formigueiro do vizinho. Eu vou dar conta do meu. Vou colaborar no meu. Então, é preciso ter essa consciência que é chamado, Emmanuel, a que possamos proceder. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Então, aquele que nesta hora está no mundo ainda preocupado em viver apenas a ociosidade do mundo e as coisas do mundo, ele está dizendo, são espíritos doentes. E eles poderão alegar ignorância. Porque não sabiam, não tiveram essa ajuda, não clarearam, né? A Dani diz aqui, precisamos amar mais, reclamar menos e agradecer sempre, com certeza, com certeza. E Emmanuel conclui, vós, entretanto, aqueles que não conhecem e estão fazendo assim, tudo bem, ele tem um desconto, não é tudo bem, significa que ele tem um desconto, porque ele não conhecia mais nada. Eu acho bonito quando muitas vezes observo esses testemunhos na televisão de pessoas dentro dos contextos religiosos que abraçam, e ela diz assim, não, porque quando eu descobri Jesus, quando eu agora me converti à igreja, quer dizer, ela está dizendo que até ali ela era ignorante de tudo isso. Mas que a partir daquele momento ela estava tendo um conhecimento. E era este conhecimento agora que iria reger os seus passos, a sua vida. E é por isso que ela diz que ela vai mudar. Por conta destes conhecimentos que ela está recebendo. Então, enquanto ela não tem isso, paciência, ela está ali lesmaticamente se arrastando pela vida. Ela está se arrastando, vai indo devagarzinho. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Essa é a ressalva que ele faz no final dessa lição. Que aquele que já está recebendo ensinamentos, convidado ao trabalho, para participar de alguma forma das coisas melhores da vida, não são pessoas fracas mais, são fortes no conhecimento. E também não são pobres da misericórdia do Senhor, são ricos da misericórdia e por isso podem com certeza compartilhar com todos aqueles que estão mais carentes, mais necessitados. Enfim, meus irmãos, passamos violentamente hoje o nosso horário, o nosso compromisso. Me desculpem, mas entraram as historinhas no meio e aí a coisa fica desse jeito. Vamos, quarta-feira, está aqui, olha, a nossa água. Vamos, nesse instante, vibrar, pedindo ao Pai que nos ampare nas nossas necessidades, que nos coloque de uma maneira melhor diante da vida. Jesus amado, que a sua paz e a sua luz esteja em nós. Que a espiritualidade amiga possa trazer as águas que temos em mãos, os fluidos que necessitamos para o nosso bem-estar, a nossa paz, o nosso equilíbrio. Que os lares sejam abençoados, iluminados, amparados. Que aqueles que estão eleitos de dor tenham suas dores amenizadas. Que aqueles corações aflitos e angustiados possam ser socorridos nesse instante com vibrações de esperança e paz. E concluímos com uma página de André Luiz que diz assim: não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças.
Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus para com todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz permaneça em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas, hoje e sempre. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente com a água viva, mais palavras de Jesus para as nossas reflexões. Deus abençoe a todos.